Você já ouviu falar das lendas sombrias da Amazônia? Às vezes parece que elas são apenas histórias contadas para assustar crianças. Mas e se eu te dissesse que muitas dessas histórias têm raízes em experiências reais? Os relatos que recebemos de nossos inscritos provam que há algo muito mais sombrio e perigoso à espreita nessas florestas e cidades. O canal Você Nunca Está Sozinho existe para compartilhar essas histórias, experiências perturbadoras que nos fazem questionar o que realmente está lá fora, escondido nas sombras do nosso cotidiano. Ao mergulharmos nos relatos enviados, notamos algo em comum entre muitos deles: um crescente senso de isolamento, mesmo em ambientes modernos e urbanos. Esses não são cenários distantes, mas lugares onde todos nós poderíamos estar, onde o cotidiano se mistura ao desconhecido de forma aterrorizante. O que você faria se sentisse que há algo te observando, mesmo quando está sozinho? A Amazônia é um lugar repleto de mistérios, mas às vezes, o terror mais profundo está onde menos esperamos. Relato de Pedro, 33 anos, Manaus. Eu sempre fui apaixonado pela natureza. Cresci ouvindo as lendas da Amazônia, histórias que meu avô contava para nos assustar durante as noites sem energia elétrica. Ele falava do Curupira, o guardião da floresta, e como ele protegia os animais e as árvores, punindo quem ousasse causar destruição. Eu ria dessas histórias, achando que eram apenas mitos. Hoje, não posso mais duvidar. Sou guia turístico há quase 10 anos, especializado em trilhas na Amazônia. Conheço cada árvore, cada rio, cada canto de silêncio. Os turistas sempre ficam maravilhados com a grandiosidade da floresta, mas poucos conseguem compreender o que realmente significa estar isolado em um ambiente tão vasto e desconhecido. Eu mesmo achava que tinha controle sobre tudo, até que comecei a perceber as mudanças. Tudo começou em uma das minhas expedições de rotina. A trilha era a mesma de sempre, um caminho bem estabelecido que eu percorria várias vezes por mês. Porém, naquele dia, algo parecia errado. As árvores, que sempre pareciam serenas, estavam inquietas. Havia um silêncio profundo, como se os animais tivessem desaparecido. Não era o tipo de silêncio natural da floresta. Era denso, sufocante. Eu sentia que estava sendo observado. Na primeira noite, o grupo de turistas estava cansado. Então montamos acampamento perto de um rio. Depois de tudo instalado, fui verificar a área ao redor. Foi quando vi, entre as árvores distantes, uma sombra que se movia rápido, mas de forma estranha, como se estivesse de costas, mas os pés apontando para mim. Pisquei e a sombra desapareceu, mas a sensação de ser observado permaneceu. Voltei ao acampamento e tentei não pensar muito naquilo. Nas noites seguintes, os eventos ficaram mais estranhos. Todas as manhãs, encontrávamos as árvores ao redor do acampamento marcadas com arranhões profundos, como se algo com força sobrenatural estivesse as rasgando. Eu acordava durante a noite com a sensação de que algo estava se movendo ao redor da barraca, mas nunca encontrava nada. Os turistas começaram a notar também. Um deles mencionou ter ouvido um som estranho, uma mistura de risada e gritos abafados, vindos do fundo da floresta. Quando estávamos prestes a encerrar a expedição, senti que algo estava errado no caminho de volta. A trilha, que eu conhecia de cor, parecia mudar diante dos meus olhos. As árvores pareciam se fechar ao nosso redor, os galhos entrelaçados como se tentassem nos prender. Mais uma vez, vi a sombra correndo entre as árvores. Desta vez, ela estava mais próxima, e eu vi com clareza. Os pés daquela coisa estavam invertidos. Lembrei das histórias do meu avô sobre o Curupira, e um arrepio gelado percorreu minha espinha. Ele sempre dizia que, se o Curupira te visse como uma ameaça à floresta, ele te caçaria. Os turistas não sabiam o que estava acontecendo, mas eu sabia que estávamos em perigo. Corri, guiando o grupo o mais rápido que pude para fora da floresta, mas cada passo parecia nos levar mais fundo. O ápice aconteceu na última noite, antes de conseguirmos sair. Acordei com um barulho ensurdecedor, um estrondo que parecia vir de dentro da terra. Abri a barraca e vi as árvores balançando violentamente, como se uma tempestade as estivesse atingindo.
mas o céu estava limpo. A sombra, agora completamente visível, movia-se ao redor do acampamento com uma velocidade sobrenatural. Cada vez que ela passava, ouvíamos um grito agonizante que ecoava pela mata. Mas o pior foi quando senti algo tocar meu ombro. Olhei para trás e por um breve momento vi o rosto do Curupira. Seu corpo era pequeno e esguio, mas seus olhos, eles eram vazios, como se toda a vida ao seu redor fosse sugada por aquele olhar. Eu não conseguia me mover. Quando ele finalmente desapareceu, tudo ficou em silêncio novamente. Mas o medo permaneceu. Conseguimos sair da floresta no dia seguinte, mas eu sabia que aquilo não havia terminado. Desde então, em todas as trilhas que faço, vejo sinais dele. Pegadas invertidas no chão, árvores marcadas com arranhões profundos. E o pior é que agora, mesmo em casa, longe da floresta, sinto sua presença. A sensação de ser observado não me deixa, como se o Curupira tivesse marcado a mim também, como parte da floresta que ele protege. Eu sei que não há como fugir. Não mais. A floresta me escolheu. E mesmo agora, escrevendo este relato, eu posso ouvir os passos, invertidos, se aproximando. Talvez seja minha punição por ter guiado tantos turistas a um lugar que não deveria ser perturbado. Então, se você algum dia se encontrar na Amazônia, lembre-se, você pode achar que está sozinho, mas não está. Você nunca está sozinho. Relato de Lucas, 29 anos, Santarém. Eu nasci e cresci em Santarém, uma cidade ribeirinha que respira o encontro dos rios Amazonas e Tapajós. Sempre fui fascinado por essas águas, que ao mesmo tempo trazem vida e escondem mistérios que ninguém ousa explorar. Meu pai era pescador e me ensinou tudo sobre a vida no rio. Eu aprendi a ler os ventos, as correntes e até os sons que ecoam entre as árvores da floresta. Mas o que ele nunca conseguiu me ensinar foi como lidar com o desconhecido. Recentemente decidi voltar a nadar no rio Tapajós, algo que eu não fazia desde a adolescência. A sensação de estar submerso nas águas era ao mesmo tempo nostálgica e calmante. No entanto, nas últimas semanas, algo mudou. Uma tarde, enquanto nadava perto da ponta de pedras, comecei a ouvir um canto. Era suave, quase como um sussurro carregado pelo vento, e parecia vir de dentro das águas. Eu procurei a origem, mas não havia ninguém por perto. Apenas o silêncio do rio e o farfalhar das árvores. Nos dias seguintes, o canto se repetiu. Sempre que eu estava sozinho no rio, nadando ou mesmo parado na margem, ele me chamava. O som era lindo, hipnotizante, e apesar de nunca conseguir identificar de onde vinha, senti uma necessidade quase irresistível de segui-lo. Naquela semana, tive pesadelos todas as noites. Sonhava com uma mulher nas águas, uma figura de longos cabelos negros e pele pálida, flutuando serenamente. Seus olhos, porém, eram vazios, como os de alguém que já havia visto muito além deste mundo. Ignorei os sinais. Não acreditei que fosse algo mais do que minha imaginação. Mas os pesadelos pioraram, e o canto nas águas ficou mais forte, quase exigente. No final da semana, cedi à tentação e fui sozinho para o rio, tarde da noite. O Tapajós estava silencioso, suas águas escuras como uma extensão infinita de vazio. O canto voltou, mais intenso dessa vez, e sem pensar, mergulhei. Eu me sentia leve, como se as águas me abraçassem e me puxassem para mais fundo. À medida que nadava, vi algo se movendo sob mim, uma silhueta feminina se materializando no breu. O coração acelerou e por um momento pensei em voltar, mas o canto não me deixava. Me aproximei cada vez mais, até que finalmente vi seu rosto. Era a mulher dos meus sonhos, seus cabelos flutuando ao redor dela como serpentes. Seus olhos se abriram. Eles não tinham vida, mas ao mesmo tempo pareciam me chamar, implorando por algo. Senti meu corpo ser puxado para baixo. Eu lutava para subir à superfície, mas era inútil. Ela estava me arrastando para as profundezas do rio, e meu corpo parecia não obedecer mais à minha mente. A sensação de desespero se instalou quando percebi que estava me afogando, preso em suas garras invisíveis. Eu não sei como consegui escapar, mas quando voltei à superfície,
O canto havia cessado. Estava exausto e com um frio que cortava meus ossos. Nadei de volta à margem. O som de minha própria respiração era a única coisa que conseguia ouvir. Corri para casa, tremendo, com medo de olhar para trás e ver aquele rosto outra vez. Desde então, evitei o rio, mas as coisas não voltaram ao normal. Nas noites seguintes, comecei a perceber que a água que bebíamos estava diferente, como se algo a contaminasse. O gosto era metálico, e eu sentia o cheiro do rio impregnado nas paredes da minha casa. O pior, no entanto, era o canto. Ele agora me seguia até em casa, não mais vindo das águas, mas das sombras ao meu redor. Meu sono era interrompido por sussurros, e a imagem da mulher pálida me observando da janela não saía da minha mente. Tentei falar com amigos sobre o que estava acontecendo, mas ninguém acreditou. Eles riram, dizendo que eu estava apenas cansado, que a Iara era apenas uma lenda para assustar crianças. Eu queria que fosse verdade, mas no fundo eu sabia que a Iara, a Senhora das Águas, havia me escolhido. Na cultura daqui, sempre ouvimos que ela atrai homens para o fundo dos rios. E aqueles que escapam nunca voltam os mesmos. A situação piorou quando minha noiva, Ana, desapareceu. Ela sempre soube que algo estava errado, mas nunca levou a sério meus avisos para evitar o rio. Na última vez que a vi, ela saiu de casa dizendo que precisava de ar, mas nunca voltou. Encontrei seus sapatos perto da margem do Tapajós. O canto agora é mais forte do que nunca. Às vezes, à noite, eu posso ouvir sua voz entrelaçada com a da Iara, implorando para que eu vá ao rio. Eu sei que não há mais escapatória. A Iara tomou algo valioso de mim, e agora ela quer mais. O rio a chama, e eu sinto que em breve ele me levará também. Não posso mais lutar. As águas do Tapajós, tão familiares, agora se tornaram o meu maior medo. Se você vive às margens desses rios, lembre-se, o chamado pode vir para qualquer um. E quando ele vier, você estará sozinho. Ou pelo menos, é o que você vai achar. Porque na realidade, você nunca está sozinho. Relato de Marina, 32 anos, Porto Velho. Eu sou professora em Porto Velho, Rondônia. E desde que me mudei para cá, a vida parecia finalmente estar entrando nos trilhos. Longe do caos das grandes cidades, minha rotina se resumia ao trabalho na escola, caminhadas tranquilas à tarde e algumas visitas à igreja local. Sempre fui cética em relação às histórias de assombrações e lendas, até que algo começou a mudar nas últimas semanas. Algo que, até agora, eu hesito em escrever, mas preciso compartilhar. Era final de maio, e a cidade estava celebrando uma das muitas festas religiosas que costumamos ter por aqui. A igreja de Santo Antônio, uma das mais antigas da região, estava no centro das comemorações, e eu, como boa professora, me voluntariei para ajudar nas festividades. As procissões e missas corriam bem, mas eu não conseguia me livrar de uma sensação incômoda, algo que parecia estar à espreita, principalmente nas noites mais escuras. Tudo começou no terceiro dia de festa. Durante a noite, ouvi um barulho alto de cascos batendo no chão, ecoando pelo campo aberto atrás da igreja. No início, pensei que fosse algum cavalo solto ou gado de alguma fazenda próxima, mas o som era diferente, irregular, como se o animal estivesse correndo em círculos. Fui até a janela do meu quarto, mas não vi nada além da escuridão total e das luzes distantes das casas ao redor. Na manhã seguinte, comentei com alguns vizinhos sobre o que ouvi, e eles trocaram olhares preocupados. Um deles, um senhor mais velho, me puxou de lado e, com a voz baixa, me perguntou se eu sabia sobre a lenda da mula sem cabeça. Eu ri, claro. Afinal, aquela era uma história que todos conhecíamos desde crianças. Um aviso exagerado para nos manter longe de problemas. Mas ele não parecia achar graça. Foi então que a vi. Na colina atrás da igreja, uma silhueta de cavalo em chamas, sem cabeça, corria em círculos. A chama não era forte, mas fraca, quase como brasas prestes a se apagar, e o cheiro de queimado enchia o ar ao redor. Ele me disse que, antigamente, algumas mulheres na região haviam desaparecido após ouvirem galopes durante a noite. Segundo ele, essas mulheres foram amaldiçoadas por terem relações proibidas com padres. Era um conto assustador, mas nada mais do que isso. Até aquele momento, as noites seguintes foram piores. Toda vez que o sol se punha, o som dos cascos voltava.
e parecia cada vez mais próximo. Os galopes passavam pelo campo, cercavam a igreja e, às vezes, pareciam bater à porta da minha própria casa. O pior foi quando, certa noite, já sem conseguir dormir, decidi sair para ver o que estava acontecendo. O campo estava iluminado apenas pela luz fraca da lua e o ar cheirava a algo queimado, metálico, como ferrugem. Ela galopava com uma velocidade insana e, de onde eu estava, pude ouvir o som de relinchos abafados, como se viessem de um poço profundo. Meu corpo congelou e o medo tomou conta de mim. Era a mula sem cabeça, a lenda viva diante dos meus olhos. Corri para dentro de casa, trancando todas as portas e janelas, mas a sensação de que eu estava sendo observada não desapareceu. Naquela noite, não dormi. O som dos cascos continuou até o amanhecer e a cada batida meu coração acelerava, imaginando que ela poderia, a qualquer momento, aparecer na minha porta. Nos dias que seguiram, evitei a igreja e qualquer contato com os vizinhos. As procissões continuavam, mas eu sentia que estava sendo seguida, como se a mula sem cabeça tivesse me marcado. Comecei a acordar com marcas de queimaduras nas roupas que usava para dormir. Um cheiro constante de fumaça impregnava minha casa, e meus sonhos eram sempre os mesmos. Eu fugindo dela, ouvindo seus cascos incansáveis atrás de mim. No entanto, o pior ainda estava por vir. Uma noite, após tentar de todas as formas ignorar o que estava acontecendo, ouvi um barulho muito mais próximo, dentro da minha casa. O som pesado dos cascos ecoava no corredor. Não tive coragem de me levantar. Permaneci deitada em silêncio, rezando para que aquilo fosse um sonho. Mas o cheiro de queimado aumentou. Senti o calor ao meu redor, como se algo estivesse prestes a me consumir. O galope parou ao lado da minha cama, e por um segundo, o mundo pareceu se desvanecer. Quando acordei, estava sozinha. Mas o terror não tinha acabado. Meu quarto estava repleto de cinzas, e o lençol da minha cama estava marcado com pegadas de cascos queimados. Não consegui evitar o pensamento de que, de alguma forma, eu estava sendo arrastada para o destino que as lendas descrevem. Agora, todas as noites eu espero. Sei que não há como escapar. A mula sem cabeça me escolheu, e mais cedo ou mais tarde, terei o mesmo fim que tantas outras mulheres antes de mim. Se você vive perto de uma igreja antiga, ouve galopes durante a noite e sente cheiro de queimado no ar, fuja. O que parece ser apenas uma lenda pode estar muito mais perto do que você imagina. E lembre-se, no silêncio da noite, mesmo que pense estar só, você nunca está sozinho. Relato de Rafael, 35 anos, Roraima. Sou biólogo, especializado em fauna amazônica, e o meu trabalho me leva aos lugares mais isolados da floresta. Já passei meses sem ver outra alma, acampando no meio da mata, cercado apenas por árvores antigas e os sons abafados dos animais noturnos. A floresta amazônica é viva, e para aqueles que a conhecem bem, ela sussurra segredos. Mas há um lugar específico que jamais esquecerei: o Monte Roraima. E o que vi lá mudou minha vida para sempre. No final do ano passado, participei de uma expedição de pesquisa científica, coletando dados sobre a biodiversidade perto da Serra do Tepequém. A área é conhecida por seus mistérios e lendas, mas para mim, tudo isso sempre foi apenas folclore. Nosso acampamento estava bem montado, perto de uma região que os moradores locais evitam com superstição. Eles sempre falavam do Mapinguari, a criatura que anda sobre duas patas e que protege a floresta com violência. Eu ria da ideia de um monstro da Amazônia, mas depois do que vivi, não consigo mais rir. Tudo começou com um cheiro. Na segunda semana da expedição, comecei a sentir um odor forte e insuportável, como carne podre misturada com algo metálico, como sangue. Pensei que fosse algum animal morto nas proximidades, mas o cheiro persistiu por dias. Os outros membros da equipe também notaram, mas não conseguiram encontrar a origem. O cheiro piorava ao entardecer, tornando-se mais intenso conforme o sol se punha, e os animais da região pareciam evitar nossa área de acampamento. Na terceira noite, as coisas ficaram realmente estranhas. Acordei com o som de galhos quebrando perto do acampamento, e por um momento, pensei que algum grande animal, talvez uma onça, estivesse se aproximando. Levantei-me e peguei minha lanterna.
O cheiro horrível estava mais forte do que nunca. Saí da barraca e iluminei a área ao redor, mas tudo parecia normal. Até que ouvi um grunhido baixo e gutural vindo de dentro da mata. Me aproximei devagar, tentando não fazer barulho. Os sons se intensificaram. Passos pesados, como de uma criatura gigantesca se movendo pelas sombras. A lanterna tremia na minha mão enquanto eu focava entre as árvores. Foi então que o vi. Entre as folhagens, uma criatura colossal com um pelo denso e escuro, erguida sobre duas patas. Seu corpo parecia deformado, com um único olho no centro de uma cabeça monstruosa. Suas garras eram enormes e sua boca, repleta de dentes afiados, se abriu, emitindo outro grunhido que fez meu sangue gelar. Aquele era o Mapinguari. Não havia mais dúvidas. Todas as histórias que eu ouvira, que eu havia desprezado como lendas, estavam diante dos meus olhos. Fiquei congelado, incapaz de me mover, enquanto ele se aproximava lentamente. O cheiro era tão forte que minhas pernas fraquejaram. A criatura caminhava devagar, mas com uma força que parecia fazer o chão vibrar sob meus pés. Tentei me afastar, mas tropecei em uma raiz e caí de costas no chão. A lanterna caiu, e por um momento, tudo ficou escuro. Quando consegui pegar a lanterna novamente e iluminar o local onde o Mapinguari estava, ele havia desaparecido. O silêncio era ensurdecedor. Corri de volta para o acampamento, mas não consegui explicar para os outros o que havia visto. Tentei convencê-los a sairmos dali, mas todos acharam que eu estava apenas estressado e cansado. Afinal, ninguém mais havia visto a criatura. Contudo, naquela noite, mais grunhidos vieram da floresta, e o cheiro, aquele cheiro terrível, continuava impregnado em todo o acampamento. Nos dias seguintes, começamos a notar sinais de que não estávamos sozinhos. Árvores derrubadas, pegadas gigantes no solo e marcas de garras nas pedras próximas. O pior aconteceu na quinta noite. Um dos meus colegas, Gabriel, desapareceu. Saímos para procurá-lo ao amanhecer, mas tudo o que encontramos foram suas botas, encharcadas de sangue, perto de um córrego. A partir desse momento, todos sabíamos que havia algo muito errado naquela floresta. Mas era tarde demais. O Mapinguari estava nos caçando. Tentamos sair da área o mais rápido possível, mas a floresta parecia nos prender. A sensação de estar sendo seguido não nos deixava, e a cada noite ouvíamos os mesmos grunhidos. Não conseguíamos descansar, e a paranoia se espalhava pelo grupo. Eu sabia que, de alguma forma, havíamos invadido o território do Mapinguari, e ele não nos deixaria sair vivos. Eu sou o único que voltou. Não sei como consegui escapar, mas não sem perdas. Perdi amigos, perdi minha paz e, de certa forma, perdi parte de mim naquela floresta. As pessoas me perguntam o que aconteceu com o resto da equipe, e eu não tenho coragem de contar a verdade. A ciência não tem respostas para o que eu vi. O Mapinguari é real, e ele continua lá, protegendo o coração da Amazônia de qualquer um que ouse se aventurar em suas profundezas. Se você algum dia pensar em explorar essas áreas, lembre-se de que a floresta guarda segredos que não querem ser descobertos. O Mapinguari protege o que é dele, e se você invadir seu território, pode não haver volta. E lembre-se, por mais sozinho que você se sinta, você nunca está sozinho. Relato de Clara, 28 anos, Manaus. Meu nome é Clara, nascida e criada em Manaus, e desde pequena sempre fui fascinada pelo rio Amazonas. O rio que traz vida e sustento para tantas comunidades também esconde segredos sombrios. Eu cresci ouvindo histórias sobre as vitórias régias, essas plantas majestosas que flutuam nas águas, mas que, segundo as lendas antigas, eram muito mais do que simples plantas. Elas eram, na verdade, uma maldição. Até pouco tempo, eu não dava importância a isso. Mas algo aconteceu nas últimas semanas que me faz questionar tudo. Eu trabalho como fotógrafa e recentemente fui contratada para uma sessão de fotos para um catálogo de turismo ecológico. A ideia era fotografar as vitórias régias ao entardecer, capturar sua beleza e serenidade para o projeto. O local escolhido foi próximo à Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, uma área repleta de belezas naturais, mas também de lendas antigas que muitos preferem evitar. No início parecia apenas mais um trabalho,
Mas as coisas mudaram rápido. Na primeira noite de fotografias, algo estranho já aconteceu. Estávamos em um pequeno barco, eu e meu assistente, Rodrigo. O rio estava tranquilo, o sol se pondo em tons de laranja e rosa, refletindo nas enormes folhas das Vitórias Régias. Eu estava focada em tirar as fotos quando ouvi um som suave, como se algo estivesse se movendo debaixo da água. Pensei que fosse algum peixe ou animal típico da região, mas logo o som ficou mais alto, como uma respiração profunda e arrastada, vindo debaixo da superfície. Rodrigo olhou para mim, mas antes que pudéssemos dizer qualquer coisa, a água ao redor das Vitórias Régias começou a se agitar. No meio da calmaria, uma das folhas gigantes começou a se erguer lentamente, como se algo estivesse subindo por baixo dela. A princípio, imaginei que era um peixe de grande porte, ou até um boto, mas logo percebi que estava completamente errada. A folha se levantou até revelar uma figura grotesca, uma mulher de pele pálida, com longos cabelos negros e olhos vazios. Ela estava entrelaçada nas raízes da Vitória Régia, como se fosse parte da planta. Seu corpo, deformado e coberto de algas, parecia estar preso há séculos no fundo do rio. Rodrigo gritou e tentou remar para longe, mas foi tarde demais. Em um movimento violento, a mulher emergiu completamente, suas mãos agarrando a borda do barco com força sobrenatural. O barco começou a balançar de um lado para o outro. Rodrigo foi o primeiro a cair na água, e eu tentei puxá-lo de volta. Mas antes que conseguisse, a mulher o envolveu com as longas raízes das Vitórias Régias. Ele gritou, mas foi afogado rapidamente, seu corpo sendo puxado para o fundo com uma brutalidade que eu jamais havia visto. Eu estava paralisada, sem saber o que fazer. Tudo aconteceu em questão de segundos, mas parecia uma eternidade. Vi Rodrigo desaparecer debaixo d'água, enquanto o rio voltava a se acalmar, como se nada tivesse acontecido. As Vitórias Régias voltaram a flutuar serenamente na superfície, e o silêncio tomou conta do ambiente, exceto pelo som distante da floresta. Corri para o motor do barco e consegui ligá-lo, fugindo o mais rápido que pude. Aquele rosto pálido e seus olhos vazios, sem vida, ficaram gravados na minha mente. A figura parecia me observar, mesmo debaixo d'água, como se estivesse esperando pela próxima vítima. Cheguei de volta ao acampamento em choque, sem saber como explicar o que havia acontecido. Nos dias seguintes não consegui dormir. Sonhava com a mulher da Vitória Régia todas as noites. Seu corpo deformado se arrastando na água, puxando-me para o fundo, assim como fez com Rodrigo. O pior era que, durante o dia, eu ouvia o som daquela respiração profunda, mesmo longe do rio, como se ela ainda estivesse me cercando, esperando a oportunidade para me pegar também. Contei para algumas pessoas o que havia acontecido, mas todos riram. Disseram que a história da Vitória Régia se transformando em mulher é apenas uma lenda antiga, uma história para crianças. Mas eu vi, eu senti, e agora, cada vez que passo perto do rio, sinto que estou sendo observada. Na última vez que voltei ao rio para tentar entender o que aconteceu, encontrei algo que nunca vou esquecer. Nas margens, em meio às raízes das Vitórias Régias, vi algo brilhando. Quando me aproximei, encontrei o relógio de Rodrigo, o mesmo que ele usava naquele dia. Estava coberto de algas e lama, mas funcionando, como se o tempo não tivesse passado para ele. O rio havia devolvido apenas uma parte dele, mas eu sabia que o resto de Rodrigo nunca seria encontrado. Agora, sempre que alguém fala em nadar perto das Vitórias Régias, ou contemplar sua beleza, tento avisar, mas ninguém me escuta. A mulher ainda está lá, esperando sob as águas calmas, e um dia ela vai aparecer de novo. Se você ouvir um som suave e profundo vindo debaixo d'água, não ignore. Fuja, porque quando a lenda desperta, ela cobra seu preço, e eu sei que não estou livre dela. E no fim, lembre-se sempre, você nunca está sozinho. Relato de Helena, 30 anos, Macapá. Sou professora em Macapá, uma cidade no coração da Amazônia, e sempre me considerei alguém cética. Eu acreditava que as lendas locais, aquelas histórias sobre criaturas como a cuca, eram apenas contos para assustar as crianças e mantê-las obedientes. Mas isso foi antes de eu começar a ter os sonhos. Agora,
nada mais parece ser apenas lenda, porque quando a escuridão toma conta, a linha entre sonho e realidade desaparece. Meus problemas começaram há alguns meses, com episódios de insônia que pareciam inofensivos à primeira vista. Estresse do trabalho, noites mal dormidas, tudo isso parecia normal. Mas os sonhos, ou melhor, os pesadelos, começaram a se tornar cada vez mais intensos. Eu acordava no meio da noite, paralisada, o coração batendo forte, enquanto uma sensação de peso esmagava meu peito. Era como se algo estivesse me observando, me prendendo na cama, incapaz de me mover. No início, eu achei que eram apenas sintomas da famosa paralisia do sono, algo que muitos enfrentam em algum momento da vida. Mas as coisas ficaram mais sombrias, mais reais. A sensação de ser observada se intensificou. Às vezes, eu sentia o quarto ficar frio, o ar denso, e a sombra no canto do quarto parecia tomar forma, ganhando vida. Uma silhueta me observava, sempre à espreita, mas nunca completamente visível. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, eu deitei exausta. Chovia forte, como costuma acontecer em Macapá durante a noite. O som da água batendo contra a janela costumava me acalmar, mas naquela noite, algo parecia errado. Eu acordei no meio da madrugada e, como das outras vezes, meu corpo estava completamente paralisado. Não conseguia mexer um dedo. Apenas meus olhos podiam se mover, e foi então que percebi que não estava sozinha. No canto do quarto, uma figura sombria estava de pé, observando. O que antes era apenas uma sombra indefinida agora parecia mais nítido. Era um ser curvado, com traços distorcidos, e sua pele, que parecia de réptil, brilhava fracamente à luz da lua. Aquela coisa estava coberta por uma espécie de manto escuro, e seus olhos, 2 pontos vermelhos e brilhantes, estavam cravados em mim. Era a Cuca. Não havia mais dúvida. Aquela figura horrenda era exatamente como nas histórias que minha avó costumava contar. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. A paralisia me segurava firme na cama enquanto a criatura lentamente se aproximava. Sua respiração era pesada, ruidosa, como se cada passo fosse um esforço para ela. A Cuca chegou ao lado da cama, suas garras longas e tortas roçando o chão de madeira. Eu podia sentir o cheiro de mofo e podridão que emanava dela. O som da chuva parecia se distanciar enquanto tudo ao redor se tornava cada vez mais opressor. Ela se inclinou sobre mim e pude ver claramente seu rosto grotesco. Era uma mistura de mulher e fera, com escamas esverdeadas cobrindo partes de seu corpo e olhos brilhando com uma malícia que congelava minha alma. Seus lábios se abriram num sorriso distorcido, revelando dentes finos e afiados. Eu estava presa, impotente, observando enquanto ela me analisava, como se estivesse saboreando o medo que emanava de mim. Seus dedos gelados começaram a deslizar pela minha pele, do ombro até o pescoço, e a sensação era horrível. Eu sentia cada movimento, cada toque, mas não conseguia reagir. Era como se meu corpo estivesse morto, preso naquela cama, enquanto minha mente implorava para acordar. Foi quando ela falou. Sua voz era como o som de vidro sendo quebrado. Ela não disse palavras que eu pudesse entender, mas era como se sua presença estivesse me ameaçando, prometendo que eu nunca mais teria paz. A cada segundo que passava, minha cabeça girava entre pânico e desesperança. A Cuca abaixou seu rosto perto do meu, sua respiração horrível invadindo meu espaço, e sussurrou algo que parecia mais um lamento. Sua voz rasgava meus pensamentos, me fazendo sentir que aquilo não era apenas um sonho. Era uma sentença. Eu lutei com todas as minhas forças para me mexer, para fugir, mas nada acontecia. Estava presa, impotente, enquanto aquela criatura se deliciava com meu medo. Foi então que percebi. Ela não queria me machucar fisicamente. Ela estava se alimentando do meu terror, da minha impotência. A Cuca queria me dominar, me deixar completamente vulnerável, presa em um ciclo eterno de pavor, noite após noite. De repente, num único movimento, tudo parou. A figura se afastou e, num piscar de olhos, desapareceu, como se tivesse sido sugada pelas sombras. Meu corpo voltou ao normal, e eu me sentei na cama, ofegante, o coração batendo tão rápido que parecia que iria explodir. O quarto estava frio, úmido, e a chuva continuava batendo contra a janela,
como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido. A Cuca tinha me encontrado, e eu sabia que ela voltaria. A cada noite, eu esperava por ela, com medo de dormir, com medo de acordar paralisada novamente, com medo de estar sob o olhar vigilante daquela criatura. E agora, mesmo nos dias em que consigo dormir sem ser perturbada, o terror de saber que ela pode voltar nunca me deixa. A Cuca não leva apenas as crianças desobedientes. Ela leva as mentes daqueles que não acreditam, até que seja tarde demais. Se você já teve pesadelos que pareciam reais demais, se já acordou paralisado, sentindo que alguém te observa no escuro, tome cuidado. A Cuca não é apenas um conto para crianças. Ela é real e está à espreita. E lembre-se, você nunca está sozinho.